Olá, o TV Debate desta semana vai discutir sobre a medida que proíbe a vaquejada em todo o país. A decisão do Supremo Tribunal Federal considerou ilegal a prática após julgar a inconstitucionalidade de uma lei do estado do Ceará. De acordo com o STF, a prática causa maus tratos aos animais. Os defensores negam e dizem que se trata de uma manifestação cultural e tradicional. Por outro lado, os ativistas pressionam para que a atividade não seja permitida por entender que a vaquejada impõe sofrimento aos animais. Para falar sobre o assunto, convidamos o presidente da Associação de Vaquejada da Bahia, Valmir Veloso, os deputados estaduais Eduardo Salles e Marcel Moraes, além do promotor de justiça Heron Santana. Diante da polêmica de ser uma manifestação cultural e, ao mesmo tempo, uma atividade que pode causar maus tratos aos animais, o que pode ser feito para não acabar com a tradição e evitar sofrimento aos bichos? Valmir Veloso, tem alguma alternativa? Sim, nós estamos tentando e estamos colocando em práticas a coexistência entre a vaquejada e o bem-estar animal, através de mudanças no esporte. O esporte evoluiu nos últimos anos, inclusive a lei que foi tida como inconstitucional, ela é uma lei de vários anos atrás. A vaquejada nos 3 últimos anos foi o esporte que mais evoluiu, de todos que eu conheço. Deputado Marcel, quais são os danos causados aos animais com a vaquejada? Bem, primeiramente, a vaquejada não é um esporte. O que eu entendo que é um esporte onde 2 competidores resolvem se enfrentar. 2 times de futebol, 2 times de polo aquático, quando o animal não quer participar, então não pode ser um esporte. Os danos são os piores possíveis. O animal, ele é como nós seres humanos, ele sente dor, sente frio, sente fome, sente medo, ele não está ali para ser derrubado, para ser submetido a esses maus tratos. Quando eles falam que a vaquejada está tentando se aperfeiçoar, eu não acredito nessa aperfeiçoação sem derrubar o animal. O animal está sendo ali exposto, puxado pelo rabo, está sendo derrubado. Então, há maus tratos sim. Quando ele provar que a vaquejada pode continuar sem o animal ser derrubado, aí, com certeza, eu não vou considerar maus tratos. Enquanto o animal for derrubado, é maus tratos sim. Na Bahia, existe uma lei de autoria do deputado Eduardo Salles, que foi sancionada pelo governador Rui Costa em novembro de 2015. Deputado, de que forma podemos chegar a um denominador comum para não acabar com essa atividade que também gera emprego e renda aqui para o nosso estado? Olha, Amanda, é interessante colocar para os telespectadores, primeiro, que o que foi considerado inconstitucional foi a lei do Ceará. Essa lei, como o presidente Valmir colocou, é uma lei de 2013. Foi uma lei que foi colocada antes da criação da Associação Brasileira de Vaquejadas, que estabeleceu uma série de normas. A lei é da minha autoria, mas na verdade quem trabalhou essa lei foram as entidades que fazem a vaquejada acontecer no estado da Bahia. Então nós regulamentamos uma lei das cavalgadas e vaquejadas no estado da Bahia, que ela coloca exatamente o que é possível ser feito para minimizar qualquer efeito que as pessoas, como o deputado Marcel Moraes, que não conhece da atividade, não conhece uma vaquejada, não conhece às vezes um animal, um cavalo, o amor que as pessoas têm com o cavalo e não conhece a cultura, que é o quê? O sertão. Isso, na verdade, Amanda, é importante que se fale, acontece no dia a dia. Quem conhece a Caatinga sabe que a derruba do boi acontece no dia a dia na Caatinga, numa apartação de gado, para trazer o gado para vacinação durante o período de maio ou o período de novembro. Tudo isso acontece no dia a dia. Então, se a gente considera ilegal, se a gente quer prender quem provoca, quem faça uma vaquejada, vai ter que ir, inclusive, para a Caatinga. 70% do território baiano está hoje no semiárido. Nós vamos ter que levar essas pessoas para ir prender os vaqueiros no campo, porque isso acontece no dia a dia, no campo, e nós regulamentamos uma lei aumentando a caixa de areia, fazendo com que a gente, como o Valmir colocou, praticasse uma vaquejada moderna. A vaquejada de 10 anos atrás é totalmente diferente de uma vaquejada atual, que nós, através dessa lei regulamentada no estado da Bahia, nós tratamos do bem-estar animal, nós cuidamos do bem-estar animal e, ao mesmo tempo, punimos os maus tratos. Então, um vaqueiro que maltratar um animal, ele imediatamente é desclassificado. E aí eu coloco para você que a evolução
da vaquejada, como o Valmir disse, evoluiu ao longo dos tempos, como a lei da obrigatoriedade do cinto de segurança. Antes do cinto de segurança, nós tínhamos acidentes que causavam danos irreversíveis para várias pessoas. Hoje, após a obrigatoriedade do cinto de segurança, nós temos minimizados os acidentes dentro das pessoas, o que ocorre com as pessoas. É a mesma coisa da lei. Nós fizemos uma lei para ver a coexistência de uma vaquejada moderna, de um esporte, de uma cultura que gera 720 mil empregos e que trabalha todo o interior da Bahia, gira a economia do interior da Bahia como um todo, de uma forma sustentável. É isso que a gente quer aqui debater, é isso que a gente quer colocar pessoas que estão aqui terem a sensatez de poder fazer as duas coisas com equilíbrio. Radicalismo é ruim dos dois lados. Por falar em coexistência, promotor Heron, alguns estados firmam termos, né, de ajustamento de conduta com o Ministério Público e fazem assim proibição, por exemplo, de luvas, de uso de esporas. Existe aqui alguma alternativa? A decisão do Supremo, ela põe fim a qualquer tipo de acordo. Ela simplesmente declara que a prática da vaquejada é incondicional, porque é uma prática cruel. Essa que é a verdade. E a decisão do Supremo, ela vai ter que ser cumprida porque ela tem uma eficácia para todos. Isso está na Constituição. O Supremo já vem, ainda que a contrário senso, admitindo a teoria da transcendência dos motivos determinantes das suas decisões. Porque o Supremo Tribunal Federal é muito sobrecarregado. Ele não teria condições de julgar caso a caso. Então, os motivos da decisão devem ser fazer coisa julgada para todo o Brasil, já que foi uma ação direta de inconstitucionalidade. Isso significa dizer que os motivos, ou seja, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a prática da vaquejada submete os animais à crueldade. Logo, toda lei no Brasil, inclusive a baiana, que permita que os animais sejam submetidos à crueldade, ela também está inválida. Esse não é um posicionamento unânime no Suprema Corte, mas ele já vem sendo admitida e até por uma questão de necessidade. O Supremo Tribunal Federal não tem condição de julgar todas as ações que se referam a esse caso. Então, toda lei que for semelhante... Mas, doutor Heron, isso que é bom colocar, doutor Heron, e claramente colegas seus aqui, doutor Tarcísio Menezes, que o senhor conhece da UFRJ, mestre, coloca claramente que não mais se aceita a chamada teoria da transcendência dos motivos determinantes, ou seja, foi declarado inconstitucional tão somente a lei cearense. O ministro Gilmar Mendes defende isso abertamente. Exatamente. Então, todos os ministros, eu tive com o ministro Marco Aurélio também, a gente conversa com os desembargadores, vários, dizem aqui claramente, a lei da Bahia é uma lei de 2016, totalmente diferente da lei do Ceará, ela prevê o bem-estar animal, ela prevê a punição aos maus tratos, então ela evolui de uma lei de 2013 do Ceará, que não tem nada a ver com isso, é uma lei genérica, então, sem dúvida alguma, nós temos controvérsias. É bom que o telespectador entenda que a verdade, doutor Heron, não é a verdade é a minha opinião. total, é a opinião de doutor Heron. Então é importante Quem vai dizer isso é o próprio Supremo Tribunal Federal, né? Não saiu o acórdão ainda, Amanda. Então, ainda não saiu. Não saiu o acórdão, não foi publicado. Depois do acórdão, você tem condição de entrar com os embargos determinantes e infringentes. Declaratórios. Declaratórios infringentes. Eu sou agrônomo, não sou jurista, mas tivemos em Brasília uma grande movimentação e todos alegam que, inclusive, um ministro daqueles foi uma votação apertada de 6-5. Nos embargos, um dos ministros pode pedir vista e mudar o voto dele. Então, nós temos aí ainda um bocado de coisa para acontecer. Quem está dando qualquer sentença está se precipitando, está se adiantando ao que ainda não saiu do julgamento. Isso é o que a gente lê, o que a gente estuda. Estivemos em Brasília com os senadores, com os deputados e foi essa a definição. Exatamente. O que eu acho assim, eu sei que a opinião do doutor Heron. Agora, teve pessoas que divulgaram na mídia que estava proibida a vaquejada na Bahia. Inclusive, o deputado Marcel Moraes falou que disse que era proibido, que quem praticasse vaquejada na Bahia era crime. Então, é bom salientar para o pessoal, e temos aqui uma pessoa da lei, que ele sabe mais do que eu, sou veterinário, Eduardo é agrônomo, né? Então, eu tenho aqui de um advogado, ele falou que a decisão do Supremo Tribunal Federal julgou a lei do Estado do Ceará, com resultado de maioria mínima, voto de Minerva, que a presidente teve o voto dela. Sim. Voto de Minerva. Não transitou em julgado, não tem natureza de precedente jurídico, já que poderá ser modificado através de embargo de declaração com efeitos infringentes. Portanto, não se pode fundamentar decisões que trate de vaquejada no posicionamento do Supremo,
pelo menos não ainda, repito, até o trânsito em julgado. Tá certo, algumas vaquejadas na Bahia... Deixa só o doutor Arão Tá certo? responder. Olha, está certo sim, tecnicamente está certo. Agora, Veloso, lembre que dificilmente os juízes, depois de um indicativo desse do Supremo Tribunal Federal, deixarão de julgar, porque o Supremo Tribunal ele exerce uma função de liderança, é o chefe da magistratura brasileira e certamente os juízes vão seguir esse precedente, que não é obrigatório no Brasil, Lógico. mas que certamente a maioria dos juízes vão seguir esse entendimento. Porque Até por uma segurança. a própria Inclusive- ministra Carmen Lúcia, que foi a presidente que deu voto de Minerva, ela citou no programa Roda Viva depois, Aaron, que ela, até o momento da votação, ela iria votar a favor da vaquejada. Entregaram a ela um vídeo, e ela viu um vídeo, com certeza um vídeo de uma vaquejada de 10 anos atrás ou 20 anos atrás, e ela se chocou com aquelas imagens que ela viu, e aí por isso ela mudou o voto na hora da votação. Então você vê que a coisa é tão volátil que uma ministra, a presidente do Supremo Tribunal Federal alegou isso no programa Roda Viva à noite. Então, Inclusive, algumas vaquejadas aqui na Bahia já foram proibidas. Então, pode ter certeza, se na sua cidade estiver tendo vaquejada, procure a promotoria e denuncie. Algumas vaquejadas, inclusive de Praia do Forte, Riachão do Jacuípe, Euclides da Cunha, já foram proibidas. Então, você que está me assistindo, tem vaquejada na sua cidade, procure a promotoria e vamos tentar proibir sim. Eu acho e, também... E como o deputado Eduardo Salles, ele estava falando, não existe vaquejada avançada de 10 anos e vaquejada atual. O que ele está dizendo, pegar um modelo de serrinha, inadequado, por sinal, do meu ponto de vista, eles colocam 2 ou 3 cidades onde, entre aspas, mostra essa vaquejada moderna para eles, e outra cidade no interior da Bahia não existe, existe a vaquejada onde realmente é de 10 anos atrás. O que se evolui, deputado Eduardo, é a sociedade se evolui a todo momento, e pode ter certeza, a sociedade já não aguenta mais, a sociedade já titulou vaquejada como maus tratos, independente da posição do Supremo, mas a sociedade já entende isso, que o animal sente dor, sente frio, sente fome, sente medo, e obviamente vaquejada, não existe vaquejada evoluída e não evoluída. Enquanto o animal está sendo derrubado, há maus tratos de animais. Então eu queria também dar um recado para o telespectador, dizer a vocês o seguinte, que promotores, por favor, da mesma forma que ele está dizendo da vaquejada, promotores, por favor, entrem com ação na justiça contra o castramóvel. O castramóvel que está aí hoje em toda a cidade de Salvador, castrando os animais sem autorização. O deputado desconhece a causa animal e, pelo que eu estou vendo, o deputado desconhece a saúde pública. Em Salvador, por exemplo, existem 200 mil animais abandonados. Se não castrarmos esses 200 mil animais abandonados, em 5 anos vamos ter uma população de 1 milhão. Então o deputado ele não conhece nem a causa animal e nem a saúde pública. Da obrigatoriedade da vacinação de um animal. Você sabe que hoje, depois deputado, por favor, seja educado. Por favor, seja educado. Eu lhe ouvi atentamente, seja educado. Eu quero dizer ao telespectador que continue castrando seu animal no castramóvel sim, é questão de saúde pública, traz benefício para o seu animal. Deputado. O senhor não tem conhecimento de vaquejada. O senhor está falando que vaquejada só existe em 3 cidades. O senhor está equivocado. Eu sou presidente de uma associação que tem 10 etapas por ano em cidade diferenciada, onde são cobrados e exigidos o bem-estar animal, onde o vaqueiro é punido. Agora, o senhor não aceita isso. Aí é uma opinião própria do senhor. E o senhor usa de redes sociais, como o senhor falou aqui agora, que existem atrocidades, aí o senhor joga isso, a população, contra a vaquejada. Vocês estão criminalizando a vaquejada, vocês estão criminalizando a vaquejada, porque o senhor posta no seu blog um boi miúra, todo perfurado, dizendo que é vaquejada. Uma farra do boi que é vaquejada. Não tem comparação da vaquejada com isso, não. Partindo dos primórdios, de evitar os maus tratos, nós temos associações como a BQM, que é a Associação do Cavalo Quarto de Milha. As provas são oficiais e oficializadas. Então, tem pessoas, tem técnico do bem-estar animal, certo? Tem veterinários de plantão, tanto para os bois como para os cavalos, e paramédico para os vaqueiros. No final da pista, fica um inspetor da BQM oficial, que se o animal tiver qualquer lesão, esse vaqueiro, competidor, é desclassificado da prova. E para os que não sabem, e eu já vi em muitos locais de mídia, as pessoas falando que vaquejada é isso, vaquejada é lavagem de dinheiro. Quem paga a vaquejada é o único esporte que o atleta paga para competir. Ele paga uma senha para competir. Então, a desclassificação dele é prejuízo no bolso dele. Um boi de vaquejada, ele vale R$3.000.
ou mais do que isso. Então ninguém vai estar quebrando boi, nem estar jogando. Acidente pode acontecer, como esportes, outros que não estão na pauta, que acontece acidente, como aconteceu na Olimpíada com um cavalo caríssimo de hipismo que saltou 2,10 metros e teve uma lesão de tendão. Então isso pode acontecer. Certo? Ok, o TV Debate faz uma rápida pausa e daqui a pouco a gente volta.